Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pelo convite. A brincadeira que ele fez é realmente, eu ainda não sou pastor, mas eu encaro isso como algo profético na minha vida. Em breve, amém? Eu trago um abraço do nosso pastor Ari Cabral, ali da nossa igreja Batista Central de Santo André. Tenho caminhado com eles há 4 anos e tem sido uma bênção na minha vida. Tenho liderado lá o Ministério Refúgio, que é o trabalho com jovens, e tem sido um desafio a cada dia, né? Trabalhar com jovens, e nós temos sentido a graça do Senhor sobre nós, que é a mesma graça que eu creio que está sobre vocês aqui, amém? A mesma graça do Senhor há sobre vocês nesse lugar. Eu queria que você fechasse os seus olhos para que a gente orasse mais um pouco. Espírito Santo, eu quero pedir a tua visitação nesse lugar. Eu quero pedir agora que o Senhor vá a cada coração que está aqui. Pai, quando nós olhamos para a tua palavra, nós entendemos que o Senhor não é um Deus de acasos, mas o Senhor é um Deus de propósitos. E se cada vida está aqui é porque o Senhor quis assim. Elas não vieram porque não tinham coisa melhor para fazer, elas vieram porque o Senhor as ama e quer falar a cada coração nesse lugar, nessa noite. Por isso, Espírito Santo, nós desejamos o teu toque nessa noite. Espírito Santo, nós desejamos a tua verdade, nós desejamos conhecer mais do Senhor nessa noite, nesse lugar. Louvamos o teu nome por essa igreja, pelos pastores, pelos líderes. Pedimos a tua cobertura sobre esse lugar cada dia mais, Senhor. Que esse lugar cresça em amor, graça, na geração de vidas, frutos espirituais. Que o louvor, cada membro aqui, Senhor, cada dia mais seja inspirado pelo Espírito Santo, não apenas para cantar, tocar, mas para compor ao Senhor, em liberdade, em amor. Faz desse lugar, Deus, cada dia mais um lugar teu. Esse é o desejo do meu coração. Usa a minha vida, que eu diminua nesse momento para que o teu Espírito cresça em mim, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Muito bom. Gostei muito do tema, quando o André me passou. Achei muito interessante. Parabenizar quem montou aqui também. Ficou muito massa, não ficou? Ficou muito legal, de verdade. É a esponja e o espelho, né? Ó, eu vou conversar a verdade. Eu não tinha entendido. Aí a Gabi, que está comigo, minha noiva, acena aí, Gabi. Ela falou, você não entendeu? É o espelho e a esponja, igual tá ali. Aí eu falei, ah, tá. Mas sério, muito legal as letras, o contexto. Deixa eu apresentar a galera que veio comigo. Goninha, dá um tchau aí, Goninha. Mari, direto de Patos de Minas para o ABC Paulista. Estão fazendo faculdade ali na Federal do ABC e servem ao Senhor ali conosco na IBC também, tá bom? Muito obrigado por terem vindo comigo. E é isso aí, vamos lá, sem mais demoras. Abra sua Bíblia nesse texto base, Tiago 1, versículo 22. Muito bem. Tiago, primeiro capítulo, versículo 22. A palavra do Senhor diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Essa palavra é maravilhosa. E quando eu comecei a montar essa palavra, o Senhor me fez lembrar de outras 2 que eu já tinha compartilhado com a galera lá do ministério, com a galera do refúgio. E isso é sensacional porque, no meu entendimento, esse é o maior desafio da igreja contemporânea. É trazer o que Deus ensina de uma esfera completamente teórica, de uma boa história, de uma bela história, para a nossa vida real. Sabe, é como você transportar Jesus para o seu trabalho. É como você transportar Jesus para o seu chefe que quer que você minta. É como você transportar Jesus para a galera da sua faculdade que quer que você vista a camisa deles, que você seja como eles e que não te aceitam da maneira como você é, com os seus princípios morais, com as suas escolhas em Cristo Jesus. Então, o desafio desse tema, o desafio dessa palavra é o desafio da igreja atual. É uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Cara, como eu levo Jesus para o meu trabalho? Como eu levo Jesus para a minha universidade? Como eu levo Jesus para dentro da minha casa, onde as pessoas não conhecem a Jesus? Onde, na verdade, elas me desmotivam quando eu falo que vou para a igreja? Como eu levo Jesus para esse ambiente?
Como eu faço a glória do Senhor brilhar num lugar desses? Então essa palavra tem muito a ver com isso, transportar Jesus para esse lugar. Porque para nós, muitas vezes é tranquilo entender Jesus em um contexto como esse. Entender e vivenciar Jesus aqui dentro da igreja. Entender e vivenciar Jesus em meio aos louvores, em meio a alguém que compartilha a Bíblia, que compartilha a palavra. Mas o desafio de Jesus para nós é: sejam pessoas relevantes em lugares onde as pessoas não dão a mínima para Jesus. Essa é a realidade. Onde as pessoas não querem saber nada de Deus. Onde as pessoas criam seus próprios deuses todos os dias. E o maior Deus da atualidade são as próprias pessoas. As pessoas se endeusam, as pessoas se colocam como centro. E como já foi falado nessa noite, todas as vezes nas nossas vidas, que nós colocamos qualquer coisa, ou qualquer pessoa, momento, circunstância, no centro da nossa vida, nós estamos idolatrando aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquele momento. Então essa é a nossa luta, transportar a realidade do Evangelho, transportar a realidade de Jesus, para lugares onde hoje Ele não é bem-vindo. Para lugares onde hoje não querem saber nada. E para a gente começar a entender, eu queria compartilhar um outro versículo. Eu vou trabalhar tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento para agradar a gregos e troianos. Então vai lá para Ezequiel capítulo 34. Está todo mundo comigo aqui? Amém? Vamos lá. Ezequiel capítulo 34, versículo 13. Nós vamos ler até o 22. Prestem muita atenção nessa história. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar-se e repousar. Palavras do soberano, o Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas a rebelde e forte eu destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o soberano o Senhor, julgarei entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Não basta que comam em boa pastagem? Deverão vocês também pisotear o restante da pastagem? Não basta que bebam água límpida? Deverão vocês também elamear o restante com os pés? Deverá o meu rebanho alimentar-se daquilo que vocês pisotearam e beber daquilo que vocês enlamearam com os pés? Por isso, assim diz o soberano, o Senhor a eles: vejam, eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a magra, pois vocês forçaram passagem com o corpo e com o ombro, empurrando todas as ovelhas fracas com os chifres até expulsá-las. Eu salvarei o meu rebanho, e elas não mais serão saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Uma pergunta: o que a gente tem que fazer para engordar? Fazer o quê? Só comer? Muito bem. Como é que é? Namorar engorda, é verdade. Casar, meu Deus, eu vou falar que engorda muito. Mas o que a gente faz para engordar? A gente come para valer, e como o amigo disse lá no fundo, não faz exercício. Isso é uma conta que não tem como mudar. Se você comer pra caramba, hambúrguer, toda essa coisa muito gostosa que a gente gosta de comer, e não fizer nenhum tipo de exercício, não fizer uma caminhada, uma corrida, praticar um esporte, a gente vai engordar. Isso é inevitável. E eu quero que vocês entendam esse exemplo no contexto dessa palavra que eu acabei de ler. Sabe o que está pegando aqui? Deus está olhando para a igreja, e Ele está distinguindo a igreja entre alguns tipos de ovelha. Mas eu quero separar entre dois tipos de ovelha. Entre a ovelha gorda e a ovelha magra. O lance é o seguinte que está aqui rolando no texto. Deus está falando: olha, tem um tipo de ovelha, tem um tipo de pessoa que frequenta a igreja, que além de comer, e nós entendemos na igreja que no contexto espiritual comer é se alimentar de Deus, é se alimentar da palavra, amém? Então comer, essa pessoa ela come muito,
Então Deus está falando o seguinte para nós hoje, para o nosso contexto: olha, essa pessoa, se ela se converteu criança, ela participou da escola de crianças na igreja, aí depois ela foi para os juniores, aí depois ela foi para os adolescentes, jovens, ela frequenta a escola bíblica dominical, pequenos grupos multiplicadores. Essa pessoa come, ela come muito, ela se alimenta demais das coisas de Deus, ela se alimenta demais das coisas do Senhor. Mas existe um grande problema nisso tudo. Como eu disse aqui no exemplo que a gente brincou, o que acontece quando a gente come e não se exercita? A gente engorda. E você sabe o que o Senhor acabou de falar nesse texto sobre ovelhas gordas? O Senhor não aceita ovelhas gordas. O Senhor disse que vai aniquilar as ovelhas gordas. Isso é muito sério. E desculpa o trocadilho, isso é muito pesado. Mas é verdade. Porque se você for parar para pensar na realidade da igreja, enquanto o mundo está sedento por uma palavra, vamos colocar isso em alimento, enquanto o mundo está sedento por uma migalha, você está com o celeiro cheio. Porque desde criança, ou desde quando você conheceu Jesus, ou desde quando você se converteu, você está se alimentando, mas você não está distribuindo isso, você não está se exercitando espiritualmente. Nós vamos entender num outro texto mais à frente que a vida espiritual, ela tem que acontecer em movimento. Todas as vezes que nós tomamos uma decisão na nossa vida: Senhor, eu creio em Ti, eu creio nas Suas promessas, eu creio que Tu és o Filho de Deus, mas quando eu simplesmente paro de me exercitar espiritualmente, eu começo a engordar, eu começo a atrapalhar. O que as ovelhas gordas estavam fazendo aqui no texto? Sabe o que elas começaram a fazer? Atrapalhar o chão, começaram a sujar o chão, começaram a sujar todo o chão, elas começaram até mesmo a expulsar as ovelhas mais fracas. Sabe por quê? Porque uma igreja composta de pessoas que têm tanto, mas que não distribuem nada, é uma igreja de pessoas que mais atrapalham do que ajudam. É isso que o texto está falando. Se você tem de Deus, e eu quero te dizer algo, eu quero te encorajar nessa noite. Talvez você possa, como a gente viu aqui nos pedidos de oração, pensar sobre você mesmo: eu não tenho capacidade, eu não posso fazer, eu não posso me exercitar espiritualmente, porque eu não sei, porque eu não posso fazer isso. Eu quero te dizer nessa noite, em nome de Jesus, você pode. Você pode fazer algo no reino de Deus. E você pode, eu te digo mais, você pode fazer mais do que você está fazendo. Você pode transportar mais Jesus para dentro da igreja, cuidando das ovelhas fracas. Você pode transportar Jesus para o seu ambiente de influência. Qual é o seu ambiente de influência? É onde você entra durante a sua semana, durante o nosso período de guerra, e você percebe, e o Espírito Santo estando forte dentro de você, ou estando até mesmo enfraquecido pelos seus pecados, algo dentro de você te diz: esse lugar precisa de Deus, essas pessoas precisam de Deus. Quantos já sentiram isso? Ao entrar num lugar, ao entrar num ambiente, um pensamento, um sentimento: esse lugar precisa de Deus, essas pessoas precisam de Deus. Mas muitas vezes, porque nós pensamos que não podemos e somos fracos e não temos a palavra certa, nós transportamos essa responsabilidade a outros. Isso é para outro. Esse não é o meu dom, esse não é o meu chamado. Mas o Senhor chamou todos como luz e sal, amém? Todos. Então esse é o nosso desafio, é pensar se nós temos nos alimentado tanto. Tem tanta palavra aqui dentro, é culto e mais culto, é reunião, é célula, é vídeo na internet, é isso, é aquilo, é palavra que você recebe, é devocional no celular, é versículo, tem tanta coisa aqui. Mas esse é o grande problema da igreja, esse é o grande problema do nosso grupo de jovens lá, talvez desse grupo de jovens aqui e de muitos grupos de jovens. Nós estamos nos tornando ovelhas gordas. Tem muito alimento aqui, mas falta dividir isso. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? E as ovelhas gordas, elas não são agradáveis ao Senhor. E eu quero te perguntar nessa noite: você quer ser agradável ao Senhor?
o maior desafio da nossa vida tem que ser o de agradar ao Senhor. Viver uma vida que não agrada a Jesus é uma vida desprezível, nos mínimos detalhes. E enquanto eu falo aqui nessa noite, eu creio que o Espírito Santo está trazendo à sua memória circunstâncias nas quais você poderia ter dado uma palavra, circunstâncias nas quais você poderia simplesmente ter feito uma oração. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas não vão acreditar nesse Deus que a gente fala que está guardado dentro de um livro, se nós não formos a expressão máxima desse Deus para elas. Olha, se você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu vou pregar para você, talvez essa pessoa ela vai demorar muito mais do que se você se importar com ela, ouvi-la, dedicar um tempo, escutar aquela pessoa. E eu digo a verdade sem hipocrisia nenhuma, esse é o maior desafio. Quantos aqui estudam e trabalham? É o maior desafio. Sabe por quê? Quem estuda e trabalha quer chegar em casa e só dormir nas 5 ou 6 horas que tem disponível, ou 4 horas. Você só quer dormir. Então o que acontece? A igreja está passando a ser um lugar cheio de pessoas que só pensam nelas mesmas. Então eu tenho que descansar, eu tenho as minhas necessidades, mas então a gente para de se preocupar, simplesmente para de se preocupar com as pessoas. E eu quero fazer um desafio com vocês: se preocupem com as pessoas de verdade. Muitas vezes você não vai ter exatamente o que aquela pessoa precisa. Ela vai chegar para você e falar assim, eu preciso de R$1.000 para pagar uma conta. Aí você vai falar, cara, estamos juntos, preciso de 2.000. Mas cara, o simples fato de você estar junto, o simples fato de você se importar, muda toda a história, muda toda a circunstância. E quando o Senhor fala de unidade, quando o Senhor fala de corpo, Ele está dizendo sobre isso, né? Quando nós temos uma dificuldade, uma luta, uma adversidade na vida, é muito mais difícil enfrentar isso sozinho. Mas quando nós temos um ao outro, quando nós temos a possibilidade de enfrentar os desafios juntos, nós cremos que o Senhor nos capacita a vencê-las, amém? Estão comigo ainda? Quem aqui quer deixar de ser ovelha gorda? Amém? Amém. Pessoal, não é fisicamente, tá? É espiritualmente. Tudo bem que a gente tem que correr também, cuidar do corpo, mas é espiritualmente, tá bom? A nossa luta, o nosso desafio é largar o egoísmo, é largar uma igreja que pensa somente em si mesma, essa pessoa como igreja, né? Pensa só nela mesma. A gente tem tanto para distribuir para os outros, a gente tem tanto, mas a gente está engordando, porque a gente está retendo muito alimento. Eu queria que você abrisse comigo agora em João capítulo 3. Nós vamos ler João capítulo 3, do 1º versículo ao 8º versículo. João capítulo 3, versículo 1 a 8, a palavra do Senhor diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Preste atenção a partir de agora. O vento sopra onde quer, você escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso?
Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Nicodemos, só para a gente contextualizar, Nicodemos era um cara que manjava muito da lei. Ele era um estudioso, ele era um intérprete, ele era um doutor da lei. Então, a palavra desse cara era muito respeitada, porque ele dedicava a vida dele a interpretar, a estudar o que Deus estava dizendo ao seu povo. Mas, quando nós olhamos para esse tema proposto, e vemos um texto como esse, nós fazemos uma interpretação muito clara. Nicodemos, mesmo sendo a melhor esponja da época, o cara que retinha, que conseguia absorver, qual que é o papel de uma esponja? Absorver sujeira, principalmente, ou qualquer outro tipo de resíduo. Então Nicodemos era uma grande esponja de sabedoria a respeito de quem Deus era. Ele era, sabe, o CDF, o crânio, o cara que faz a pergunta faltando 1 minuto para a aula acabar, sabe? Aquele que todo mundo quer matar, é ele, é Nicodemos. Mas mesmo assim era um cara muito respeitado, muito estudioso da lei. E Jesus, nesse diálogo, para mim, que é fenomenal, eu não sei se vocês conseguem ver a beleza desse texto, mas nesse diálogo fenomenal, Jesus diz para ele: você estuda tanto e não consegue compreender isso. Sabe o que Jesus estava dizendo para ele e para todos os fariseus e para todos os estudiosos? Você pode comer da palavra, você pode se alimentar, você pode ler a palavra de dia e de noite, mas se não houver uma intenção dentro do seu coração de praticar aquilo que você lê, de praticar aquilo que você escuta, não vale de nada. Você pode ser o mais sábio de todos, você pode ser o mais inteligente de todos, mas se não houver uma intenção dentro do seu coração de honrar ao Senhor com a sua vida, de novamente, eu insisto, de transportar Jesus a um lugar onde Ele não é bem-vindo. E o nosso objetivo, entenda isso, o objetivo da sua vida é transportar Jesus para qualquer lugar, não importa se Ele é bem-vindo ou não. A missão da sua vida é essa, é transportar Jesus para todos os lugares. Vocês devem saber que existiram muitos mártires na história da igreja. Sabe o que mártires fizeram? Mártires transportaram Jesus para lugares onde as pessoas diziam: se você vier falar de Jesus nesse lugar, eu vou matar você. Mas havia um relacionamento dessas pessoas para com Jesus tão forte, que para elas não importavam as ameaças, para elas não importava o que essas pessoas diziam, porque elas entendiam. E mais do que entender, eu quero que vocês captem isso nessa noite, mais do que você ler um texto e você interpretar um texto, como essa palavra diz, o Espírito Santo pega aquele texto e ele coloca uma semente no seu coração. Então quando você chega nos lugares onde os lugares precisam de Jesus, onde as pessoas precisam dessa palavra de esperança, você é motivado a simplesmente anunciar, você é motivado a simplesmente abrir a sua boca e compartilhar do que você vive de domingo a domingo e sábado na igreja. Porque não é como Nicodemos, que era um cara programado a fazer o que fazia. O que Jesus estava dizendo para ele naquele momento é: Nicodemos, é muito mais do que ler e entender um texto. É uma decisão de dedicação total ao Senhor. É uma intenção de dedicar todos os dias, todas as circunstâncias, todos os próximos passos. Foi falado nesse lugar e eu achei brilhante o esquema de oração que vocês fazem aqui. É muito legal. É muito legal você orar especificamente pelas coisas. Por quê? Porque nós temos a mania de generalizar tudo. Porque é mais fácil. Porque sabe o que vocês fazem aqui? Demanda tempo. E o que eu volto a dizer, o maior desafio da juventude atual é dedicar tempo ao Senhor e às coisas do Senhor. Porque o que nós temos tendência de fazer é entregar a sobra. O que sobra a Deus é isso.
quando na verdade o nosso Deus não pede nada mais, nada menos do que as primícias. Não apenas as primícias financeiras, mas a primícia do nosso tempo, a dedicação, os nossos projetos. Foi falado nesse lugar também sobre a necessidade de pessoas para servir. Sabe, isso entristece o meu coração, porque quando nós olhamos lá para fora, quando eu olho para a universidade onde eu estudei, se você falasse assim, olha, a gente vai fazer uma cervejada, as pessoas se mobilizavam. Não, eu vejo de comprar cerveja, eu vejo de comprar carne, não precisa nem de carne, é só cerveja mesmo. Então eu faço a tabela do campeonato e as coisas acontecem. As coisas acontecem. E elas não têm a presença do Espírito Santo, que é a vida de Deus dentro de nós, nos impulsionando a viver. Então é triste quando a igreja sempre espera de alguém a realização dos projetos. Eu quero trazer isso para vocês nessa noite. O Senhor te trouxe a esse lugar porque Ele tem uma obra específica na sua vida, de propagação do reino de Deus, para a glória de Deus. O Senhor tem levantado nesse lugar, eu creio pela fé, pessoas criativas, que têm ideias, pessoas que não pegam as suas ideias que muitas vezes vêm do Senhor e guardam no bolso, e falam assim, minha ideia não é valorizada, eu não falo mais nada, eu não faço mais nada. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não entende quando a palavra diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades. Sabe qual é o maior agente maligno na sua vida? É o desânimo. O Senhor vai colocar um projeto no seu coração, mas logo em sequência o inimigo vai começar a listar as dificuldades para que aquilo aconteça. Olha, nós podemos pegar, não sei, e fazer um negócio nesse lugar, eu tenho certeza que os perdidos vão vir, eles vão ser atraídos pela glória do Senhor, vamos fazer isso de diferente. Eu tenho certeza que as pessoas que estão à frente aqui estão abertas a ideias, abertas a algo novo. Mas guardem isso dentro de vocês, sempre quando o Senhor te der uma ideia, o inimigo vai vir com uma lista de dificuldades, empecilhos para que aquilo aconteça. Mas nós cremos pela fé que o Espírito Santo falará mais alto aos ouvidos de todos nós aqui, amém? O Espírito de Deus que em nós habita vai falar mais alto. Então quando o Espírito Santo disser, olha, tem essa dificuldade, o Espírito Santo, quando o inimigo disser, olha, tem essa dificuldade, o Espírito Santo dirá, não, mas nós podemos vencer. Quando o inimigo disser, olha, eu acho difícil as pessoas virem, não, nós vamos orar, nós vamos nos dedicar em oração, e essas pessoas vão ser motivadas espiritualmente a estarem nesse lugar. Então haverá algo nesse bairro, então haverá algo nessa região que é conhecida talvez pela violência, mas haverá algo socialmente nesse lugar movido por uma pessoa, talvez por uma pessoa, capaz de ouvir o Espírito Santo e não se deixar levar pela lista maligna de dificuldades. Essa é a verdade do Evangelho. Os homens da Bíblia, os mais relevantes, com certeza receberam do inimigo listas de dificuldade. Pense em Noé, construiu uma arca quando nem existia chuva. Com certeza o inimigo colocou uma lista de dificuldades para ele. Cara, de onde você vai tirar madeira? Você não é engenheiro, você não sabe construir, vai afundar. Da onde vão vir esses animais? Você vai pegar um por um? Ele falou que vão entrar todos. Vocês estão entendendo? As dificuldades para a realização da obra de Deus estão desde os tempos mais antigos, e elas vão continuar dentro de nós, mas o Espírito Santo é mais forte. Mas o Espírito Santo é mais forte, e Ele quer ser mais forte dentro de nós. O Espírito Santo quer ser mais forte dentro de mim e dentro de você. E o que eu quero que você entenda também nessa noite, é que o grande segredo, a palavra-chave, para que você deixe de ser apenas uma esponja que absorve. Nossa, eu entendi, Arlindo, que Jesus é o Filho de Deus. Eu entendi toda a narrativa bíblica. Eu entendi tudo o que Deus quis me dizer. Até aí você é uma esponja. Mas quando você disser assim para mim, Arlindo, eu vou pegar uma história simples da Bíblia, qualquer história, qualquer passagem, e eu vou ousar compartilhar essa história com alguém.
eu vou ousar compartilhar essa história com alguém. Eu faço esse desafio para você. Ouse compartilhar uma história bíblica com uma interpretação que eu tenho certeza que você é capaz de fazer, com alguém que não conhece. Então você se transporta de esponja para espelho. Você reflete aquilo que você já tem, aquela glória que você já conhece, aquela salvação que te foi dada. E então você passa a ser uma ovelha agradável ao Senhor. Uma ovelha agradável ao Senhor é aquela que deixa de só comer e se exercita espiritualmente. E como é importante, eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, como é importante se exercitar espiritualmente. Eu creio pela fé que esse lugar vai estar cheio de jovens. Quantos creem nisso? Quantos creem? Mas para que isso aconteça, você precisa entender a necessidade de se exercitar espiritualmente. Existem coisas reveladas a homens que se dispuseram, para homens que se dispuseram a dedicar tempo ao Senhor. E sabe, quando eu falo de tempo, às vezes parece aquela velha história de, olha, você precisa orar. Quantas vezes nós ouvimos isso? Olha, você precisa ler a Bíblia. Quantas vezes você já ouviu isso? Mas até quando você vai ouvir isso e não vai fazer nada em direção a isso? Olha, você precisa ler a Bíblia. Você precisa dedicar um tempo ao Senhor. A gente vê a mudança nas pessoas. A gente vê a mudança nas pessoas quando tem um start. E ela começa a ousar fazer o que ela tanto ouve. O grande problema é esse. A gente escuta demais e não pratica nada. A gente escuta tanto e não vive nada. O que Jesus está dizendo para Nicodemos: ei, você sabe tanto a respeito do Pai, mas você ainda não entendeu o X da questão. Então talvez eu e você sejamos como Nicodemos dessa geração. Você já entendeu tanto a respeito de Deus, você já leu tanto sobre o Evangelho, mas você ainda não entendeu o X da questão. O X da questão é ter uma disciplina espiritual. Quantos aqui já tentaram emagrecer? Vai, gente, fala a verdade aí. Quantos já tentaram emagrecer? Que raiva ver os magros tudo com a mão abaixada. Nunca precisei. Ó Senhor. Mas eu já tentei. Eu já tentei. E uma das coisas que mais requer disciplina é um processo de emagrecimento. É um processo de emagrecimento. Se você não for um cara, se você não for uma pessoa disciplinada, você não emagrece. Sabe por quê? Porque toda a sua vida, ela tem um hábito gordo. Estou errado? O que tem no armário quando você abre? Salgadinho. O que tem na geladeira? Danete. O que tem? Chocolate. Aí você tomou uma decisão: eu vou emagrecer. Qual é a primeira coisa que você precisa fazer com o chocolate? Fazer o quê? Comer, né? Tipo, acaba, eu começo depois. Não. Porque você tomou uma decisão. As pessoas que sempre falam assim no Réveillon: não, eu vou emagrecer, elas não emagrecem. As pessoas que emagrecem são aquelas que se olham no espelho e falam: Jesus, preciso de ajuda, não está bonito. Aí o que elas fazem? Naquele momento elas vão no armário: Senhor, tira tudo isso, Pai, me liberta, Senhor. Porque elas tomaram uma decisão. Mas sabe por que elas tomaram uma decisão? Elas se olharam no espelho. E o meu convite para você nessa noite, fora todas as brincadeiras, é que você se olhe no espelho espiritualmente. Que você se olhe no espelho. E você diga ao Senhor: Senhor, por favor, me mostra quem eu tenho sido. Me mostra. Ontem eu estive numa ministração do Francis Chan,
que é um autor muito relevante, um cara muito fera, americano, e ele disse algo que mexeu comigo. Ele falou assim: suponhamos que alguém chegue para o seu melhor amigo e diga assim: qual que é o seu nome? Glauco. Quem o Glauco é em Deus? O que o melhor amigo do Glauco diria? Olha, o Glauco ora, o Glauco vai à igreja, o Glauco busca ler a Bíblia. Mas agora, se essa pessoa chegasse ao próprio Deus e perguntasse: quem o Glauco é em ti? A pergunta que a gente tem que fazer: será que a mesma resposta do amigo vai ser a resposta que Deus vai dar? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? O que importa para essa geração ser relevante é o que Deus pensa de nós. Então, quando você se importa com o que Deus pensa de você, você decide mudar. Sabe, quando você percebe que é importante o que Deus pensa de você, é quando você decide se olhar no espelho. Muitas vezes quando a gente está gordinho, a gente quer fugir do espelho, né? Saca esse espelho para lá, foto, nem pensar, tira desse ângulo que é mais magro. Porque a gente não quer encarar a realidade. Você está gordinho, você precisa emagrecer. E a mesma coisa acontece na nossa vida com Deus. A gente tem medo do tete a tete. A gente tem medo do frente a frente. A gente se contenta com o que os outros dizem que a gente é. Não, é bom, canta bem, fala legal. Não faz tudo que o mundo faz, só um pouquinho. Quando você se preocupa com o que Deus pensa de você, tudo muda. E esse é o convite dessa noite. Pessoas que refletem Deus a uma geração perdida são pessoas que se importam com o que Deus pensa de nós, o que Deus pensa ao seu respeito. Sabe, nós estamos dentro da igreja, nós ouvimos palavra, nós ouvimos Deus falar, mas em algum momento a gente está pouco se lixando, desculpa a palavra, porque Deus pensa. A gente começa a se programar assim: não, Deus sabe que eu sou humano. Deus sabe que eu sou humano. Sabe, tem até umas músicas que me indignam um pouco, sabe? Tipo, porque elas reforçam isso em nós. Tipo assim, olha, não precisa ter um tete a tete com Deus, não precisa se olhar no espelho espiritual, não. Ele sabe que você é humano, é imperfeito. Então, como o ser humano tende a ser sem vergonha, desculpa a palavra, estamos entre jovens, ele começa a falar para si mesmo: não, eu vou fazer isso, eu vou para a festinha, eu vou para... Porque Deus sabe que eu sou humano. Ele é Deus, eu sou humano. Mas o Senhor revela grandes coisas a pessoas que se preocupam com o que Deus pensa, com pessoas que decidem entregar suas vidas, as suas escolhas, com pessoas que não se conformam do tipo assim: sou pecador mesmo, deixa a vida me levar. Deus é graça. Deus é graça. Dificilmente esse lugar vai ser cheio de jovens frutíferos, se você não se arrepender nessa noite e dizer: Senhor, eu quero olhar no espelho. Eu quero me olhar no espelho. Dificilmente essa geração de jovens que aqui está vai ser bênção para a igreja onde está, se não houver um arrependimento do que ela tem sido perante o Senhor. E eu de maneira nenhuma quero ouvir de Santo André aqui falar o que você tem que ser. Eu simplesmente me apego ao que a palavra me diz. Jovens, vocês são fortes, mas a mesma palavra diz que nós somos um sacerdócio real, uma nação santa. Eu tenho ouvido demais sobre santidade, eu não poderia compartilhar sobre outra coisa que não fosse santidade. Santidade. Esse lugar vai estar cheio de jovens, não por boas festas que vocês possam fazer, não por boas programações, embora elas sejam importantes,
Mas esse lugar vai estar cheio de jovens, pelo nível de santificação de cada um aqui. Porque o mundo está cansado do mesmo. Ele só tem um tipo de comida para dar, é aquela que Satanás oferece. Mas o Senhor tem nos dado muito alimento desde a infância, amém? E vocês têm muito alimento para dar para o mundo. Tem muito alimento dentro de você. Mas isso passa por um fruto de santificação. Isso passa por você se olhar no espelho e, ao perceber tudo que é indesejado, lançar aos pés do Senhor. O Senhor está dizendo isso para você nessa noite. Se olhe no espelho. O Senhor não quer te julgar. O Senhor não quer te condenar. O Senhor quer usar a sua vida. Vocês entendem a diferença? Nosso Deus não é um Deus que está no céu apenas ali, olha, nossa, errou, puno ele, errou, coloca um empecilho na vida dele, errou, amaldiçoou ele. Não é esse o propósito. Não é isso que Deus está procurando na terra. Não é isso que Deus está procurando em São Mateus. Não é isso que o Senhor está procurando na zona leste de São Paulo. O Senhor está olhando aqui para essa terra e está falando, será que no meio de todas essas pessoas, existem alguns pelo menos, alguns, ou um que seja, que se preocupa com o que eu penso a respeito dele, que se preocupa com o que eu quero fazer através da vida dele? Será que tem um? E isso é necessário, isso é extremamente necessário, que nós possamos olhar para nós, nessa noite. Nós estamos vivendo o tempo do Consolador, do Espírito Santo. Vocês entenderam? Ele é um Espírito, mas Ele é santo. Não tem pecado, não tem sujeira. E esse Espírito que é santo mora em você. Ele habita aí dentro de você. Mas como eu sempre gosto de dizer, quando você escolhe viver como o mundo, quando você escolhe o pecado sem meias palavras, quando você escolhe o sexo antes do casamento, quando você escolhe ir para a balada e fazer o que o mundo te chama para fazer, você está fazendo, sabe o que, com o Espírito que habita em você? Encurralando ele. O seu pecado é como, a sua vida é como um pote, o Espírito Santo está dentro, e você pode encher o Espírito Santo, inflar o Espírito Santo com a sua vida de santificação, com a sua vida apaixonada pelo Senhor, com a sua dedicação de louvor e adoração durante a sua semana, com o seu bom testemunho. Ou você pode, com o seu pecado, com as suas escolhas ruins, com a sua falta de honra, você vai encurralando o Espírito Santo. E como o nosso Deus não é um Deus invasivo, entendam isso, como o nosso Deus não é um Deus manipulador, Ele vai falando assim, ok, eu ainda estou aqui, mas eu estou bem num cantinho, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo assim, olha, é só você querer, é só você se olhar no espelho que eu começo a crescer de novo, que eu começo a agir na sua vida novamente. Entendam uma coisa, quando você vai por você mesmo falar de Deus para alguém, vai dar errado. Quando você coloca o seu intelecto no bolso e fala assim, olha, vamos lá, abra a sua Bíblia em Abacuque e começa a falar, daqui não vai ter efeito. Mas quando você se coloca aos pés do Senhor e diz, Espírito Santo de Deus, usa o pouquinho que eu sei, mas transforma a vida dessa pessoa. Espírito Santo quebranta o coração dela. Sabe o que acontece? Muitas vezes quando você olha para ela, você fala assim, cara, Deus te ama desde o começo. Essa pessoa já começa a chorar, essa pessoa já começa a se quebrantar. Sabe por quê? Você não foi com o seu intelecto no bolso, você se humilhou diante do Senhor e colocou o Espírito Santo na frente. E quando o Espírito Santo está na frente, não há coração que aguente, não há coração tão duro que resista à palavra de Deus. Mas entenda, Jesus pediu ao Pai e Ele deixou o Consolador. Mas muitas vezes, como um livro do Francis Chan diz, o Espírito Santo é um Deus esquecido.
Você vai para a faculdade e se esquece que o Espírito Santo está aqui dentro. Você vai para o trabalho e se esquece que o Espírito Santo está aqui dentro. Você vai para a sua casa e quando começa o quebra-pau, você esquece que o Espírito Santo está aqui dentro, quando na verdade o Espírito Santo, o próprio Deus quer que você seja um reconciliador da sua casa. Quer que você seja um agente de paz dentro do seu lar. E quem vai te fazer agir assim é o Espírito Santo de Deus. Não vamos esquecer do Espírito Santo. Não vamos esquecer do que Ele pode nos levar a fazer. Imagine você entrando num lugar e um monte de pessoas se convertendo. Se você pensar por você mesmo, você não pode, você não consegue. Mas se você tiver uma mente que está exercitada espiritualmente, você vai começar a compreender que não tem limites para o que o Espírito Santo pode fazer em todos os lugares. Amém? A palavra do Senhor diz em Efésios 5,18: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para esse lugar ser diferente, para a sua vida ser diferente, você precisa se encher do Espírito. Você precisa se encher do Espírito Santo. É Ele que faz tudo ser diferente. É Ele que transforma aquele desânimo em uma esperança renovada. É o Espírito Santo que te dá um óculos diferente. Eu sou míope, muito míope. Mas é fantástico quando eu coloco os meus óculos. Eu enxergo o mundo de outra maneira. Sem os óculos, a miopia me faz enxergar tudo embaçado. Eu perco a noção. Se eu ficar andando por muito tempo, eu perco a noção de onde eu estou. Mas quando eu coloco os meus óculos, tudo fica nítido. Tudo fica claro. Eu quero que você entenda, o Espírito Santo, Ele quer ser os seus óculos. Ele quer ser os seus óculos. E talvez nessa noite, em alguma área da sua vida, a sua visão está embaçada. E você está perdido. E você não está enxergando, e você não está entendendo. E você talvez está murmurando, reclamando: Senhor, eu não entendo porque eu vivo isso. Eu tento fazer as coisas certo. Eu tento andar direito. Mas as coisas não vão para frente. As coisas não dão certo. Eu não encontro razão. É porque está faltando a visão do Espírito Santo. Está faltando a visão do Espírito de Deus para todas as coisas. Quantos aqui querem ter a visão do Espírito Santo? Eu creio que as coisas vão ser diferentes quando você fizer isso. Senhor, eu quero ter a tua visão. Eu estou cansado de enxergar as coisas embaçadas. Eu estou meio perdido nesse mundo. Eu estou até meio perdido dentro da igreja. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço, eu não sei por onde eu caminho. O Espírito Santo quer colocar um óculos em você e te dizer assim: filho, é por aqui que você tem que andar. Não se preocupe com as palavras, eu vou te dar as palavras. Não se preocupe com o mantimento, eu vou suprir. É isso que nós entendemos ao ler a Bíblia. É isso que nós entendemos ou não com Noé. Deus deu um óculos para ele e ele enxergou aquela situação. Construir um barco gigante, encher de animal, eu não sei construir barco. Eu não tenho um canto que os bichos venham, eu não sei. Mas Deus deu um óculos para ele, ele enxergou aquela situação. De uma maneira profética, ele enxergou aquela situação pela fé. E Deus trouxe provisão. E Deus fez as coisas acontecerem. E Deus escreveu a história de Noé. Deus escreveu a história dele. Porque ele decidiu confiar no Senhor. Mas mais do que largar tudo, ele falou: Senhor, que no dia de hoje eu possa compreender o que precisa mudar. Quem eu preciso ser para esse lugar, para todos os lugares, para minha família, no meu relacionamento. Quem eu preciso ser. Eu queria, se possível,
Todos podem ficar de pé? Aleluia. Amém. Se você sentir no seu coração que você deve fazer isso, coloque a mão sobre o seu coração. E eu queria te convidar a ter um momento com Deus. Talvez um momento diferente do que você já viveu até hoje. Talvez olhando para Deus de uma maneira transformadora. Porque a maneira que a gente olha para as coisas muda a realidade delas. Comece a falar com o Senhor. Comece a falar no íntimo do seu coração. Comece a falar daquilo que está tão embaçado. Espírito Santo, eu quero clamar agora, Pai, ao Senhor. Eu quero clamar pela tua igreja que está nesse lugar. Eu quero clamar por cada jovem que está aqui, Senhor. Eu sei, Pai, que a tua palavra foi ministrada. Eu sei que a verdade chegou nas vidas, Senhor. Mas nós estamos cansados da verdade chegar e de nada mudar. Então, Espírito Santo, transforma cada vida nesse lugar. Espírito Santo, que todo desânimo, que toda apatia, que todo cansaço, que toda ação maligna que vem trazendo listas a nos desanimar, caiam por terra em nome de Jesus. Que a tua vida, Senhor, que a tua vida, apenas a tua vida, possa nascer dia após dia no nosso coração. Senhor, eu clamo por uma esperança renovada nesse lugar, Pai. Eu clamo por uma esperança que vem do céu, a renovar todas as áreas da vida, Senhor, dos meus irmãos. Senhor, eu clamo pelos relacionamentos. Gera santidade, Pai. Gera santidade nesse lugar, Pai, que nós possamos no dia de hoje, movidos pelo Teu Espírito, dizer: Pai, eu quero e eu preciso mudar. Eu quero e eu preciso mudar. Que nós possamos, Pai, pela fé nos prostrarmos aos Teus pés e dizer: Espírito Santo, sozinho eu não consigo, sozinho eu não posso, mas eu quero viver mais. Eu quero ir além dessa vida que eu tenho vivido até aqui. Pai, nós sabemos que o Senhor tem grandes promessas para esse lugar. Nós sabemos que o Senhor tem grandes promessas para os jovens aqui. Pai, eu sei que existem talentos, dons, que muitas vezes o desânimo, a angústia faz a gente enterrar. Mas eu quero te pedir, Espírito Santo, sopra nesse lugar. Espírito Santo, traz vida, que todo dom, que todo talento que há em Ti possa renascer em nome de Jesus nesse lugar. Pai, que não seja mais o tempo de nós enterrarmos o que o Senhor nos deu, mas que nós possamos trazer para fora, para a edificação da Tua igreja, para que a Tua glória se espalhe nas escolas, nas faculdades, nos ambientes profissionais, dentro dessa igreja. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos agora pela fé nos olharmos no espelho, abrirmos mão, Senhor, de todo o nosso orgulho, de toda a nossa soberba, e dizer: Senhor, existe pecado, existe sujeira, e eu preciso do Teu perdão, eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu socorro, porque eu preciso viver outra vez. Senhor, eu creio que é uma noite de vida nesse lugar. Existe vida do Senhor sendo liberada nesse lugar. Então eu quero te pedir, Espírito Santo, até mesmo enquanto eles estiverem dormindo, fala com eles. Quando eles chegarem, Pai, nos ambientes onde o Seu nome não é bem-vindo, que eles se lembrem para o que eles foram chamados. Levar a Tua glória, levar o Teu amor, levar a Tua luz. Não importa o que as pessoas pensem do Senhor, porque com a atuação do Teu Espírito na vida de cada pessoa aqui, elas vão se quebrantar, elas vão se prostrar. Mas Espírito Santo, essa é a minha última palavra nessa noite. Toma um lugar de honra nas nossas vidas. Espírito Santo, nós Te pedimos, volta ao centro. Espírito Santo, nos perdoa por Te encurralar. Espírito Santo, perdoa por cada pecado que Te jogou de escanteio, e volta ao centro. Espírito Santo, nós clamamos nessa noite: volta ao centro.
volta ao centro dos nossos pensamentos, purifica, volta ao centro, Senhor, das nossas atitudes. Espírito Santo, volta ao centro do que nos motiva a levantar pela manhã. Que seja um amor que vem do céu e que nós retornemos esse amor ao Senhor. Eu te louvo, Deus, por cada um aqui. Te louvo por essa verdade que nos impacta nessa noite. Que não se resuma a essa noite, mas que se propague por todos os nossos dias, Pai. Nós te louvamos, nós te honramos, Jesus. Tu és a razão e a motivação dessa igreja. Tu és a razão e a motivação desses jovens. E que tudo que se levanta contra isso caia por terra, em nome de Jesus. Nós te honramos, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus.